Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo, bom? Hoje, para falar aqui a respeito de um tema muito importante. Então, quais são os afluentes do Rio Amazonas? Qual a capital do Sergipe? Qual o estado mais populoso do Brasil? Sejam bem-vindos à Geografia, essa disciplina enfadonha, né? Nos termos de Yves Lacoste, como está colocado lá no Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. E por que enfadonha, né? Da onde vem esse desconforto do professor Yves Lacoste? Vem do fato de que a geografia, no sentido de constituição dos Estados Nacionais, se tornou uma disciplina voltada à memorização, à pura descrição, né? Ou seja, é uma disciplina que, em grande parte, se observa esse sentido, esse tédio, né? Essa coisa enfadonha, essa dificuldade, né? Onde está a paixão pela geografia, né? Como se apaixonar por uma disciplina de memorização de dados, de capitais, de dados socioeconômicos, dos afluentes do Rio Amazonas, como se apaixonar por essa disciplina. E, de fato, o professor Yves Lacoste explica muito bem por que a disciplina, a geografia na escola, se tornou uma disciplina enfadonha, né? Mas voltaremos a isso mais tarde. Por agora, vamos tentar enumerar algumas questões aí do porquê nós observamos a geografia como uma disciplina enfadonha no espaço da escola. Então, por exemplo, o próprio Yves Lacoste chama atenção para o fato de que se tornou uma disciplina que, talvez frente ao desenvolvimento técnico, é uma disciplina monótona, né? Quer dizer, ver a imagem, né? Observar nos livros, nos manuais didáticos, as estepes, ou o cerrado, a savana, a caatinga. Nada disso é tão interessante quanto ligar a televisão e assistir um Globo Repórter e ver lá, né, as estepes, a caatinga, a viagem, aquilo documentado. E veja, para o Yves Lacoste, a televisão viria a substituir um pouco essa alegria de aprender geografia, mas a gente pode observar isso já superado ainda hoje, até mesmo na televisão, muitas vezes as crianças ou os adolescentes olham aquilo e não veem tanta graça num Globo Repórter como eu, por exemplo, sentia quando era criança, né? Então, hoje nós temos os YouTubers, e o que nós observamos é que, na verdade, e eu mesmo sou um YouTuber, né? Mas, de alguma forma, eu venho aqui falar até numa forma de protesto, né? Porque o meu canal do YouTube, ele não é um canal convencional, né? Não estou aqui buscando mastigar nenhum assunto, não estou buscando aqui... Estou buscando trazer algo interessante, mas longe das estéticas convencionais que geralmente observamos no YouTube, ou seja, não quero falar em tempo recorde, né? Não vou explicar questões complexas em 5 minutos, não vou trazer, por exemplo, o recurso que muitos têm, aquela questão de você tornar o seu conteúdo animado, com músicas, com, enfim, bordões. Não porque a ciência tenha que ser chata, é claro, mas de alguma forma, às vezes a gente precisa realmente sentar a bunda na cadeira e estudar e não esperar nada mastigado e realmente enfrentar os assuntos complexos, como eles devem ser enfrentados, né? A gente não pode, se a gente o tempo todo, né, estuda e absorve o conteúdo a partir do YouTube, nesse sentido, mastigado, nesses vídeos que em 5 minutos explicam a Guerra Fria, a nossa capacidade mental, né, a nossa capacidade crítica vai diminuindo muito. E a gente tem dificuldade até mesmo de ler um livro depois, né? Porque a gente está acostumado a absorver um conteúdo em 5 minutos e é até algo antididático, porque eu penso que eu aprendi algo, né? E com certeza você aprendeu, mas 5 minutos não é suficiente para fazer um debate complexo, seja no nível que for, ensino fundamental, ensino médio ou universitário. Então, isso tudo para dizer o quê? Que hoje a gente tem canais no YouTube que em 5 minutos falam de uma maneira super interessante, dinâmica, e você, 5 minutos, aprende alguma coisa, né, sobre as vegetações do mundo. O que torna, muitas vezes, o trabalho do professor difícil, né, porque
A gente, em sala de aula, está tentando mostrar ali a maravilha que são as paisagens naturais, nossas heranças naturais, como diria o Aziz Absaber, né? E a gente não tem condição de enfrentar, né, esse modo que se produziu o conhecimento, ou nem conhecimento, a informação nos dias de hoje. Então, a nossa disciplina se tornou um pouco monótona, devido ao fato de que nós não temos, muitas vezes, os recursos necessários a fazer realmente um enfrentamento a essas novas tecnologias, essas novas formas de apresentação desses conteúdos. É claro que vocês verão, ao fim, que eu farei uma diferenciação, né? Estou dizendo aqui o modo como a geografia vem se construindo como uma disciplina enfadonha, mas que não necessariamente ela precisa ser assim. Se tornou não, a geografia é uma disciplina enumerativa, como toda ciência é. Né? A ciência, ela parte a partir de, ela tem que partir de enumerações. Então, eu preciso caracterizar quantitativamente, enumerar os objetos do espaço, o que nos leva a um outro ponto, ela é extremamente descritiva, mas toda a ciência também é descritiva. Na geografia isso se sobressai, porque quando a gente observa a paisagem, a gente que elabora algum tipo de descrição, mas na verdade é característica da ciência ser descritiva, então não tem muito como escapar. É uma ciência também, como eu disse, enumerativa, quantitativa, então trabalhar com os dados, tabelas, registros de população, claro, é uma ciência que ela necessita de todos esses aspectos, mas que ela não pode ficar presa a esses aspectos. Então, quando ela fica presa a esses aspectos que se tem anteriormente, é uma disciplina que está se construindo a partir de uma geografia quantitativa, ou seja, enumeração, descrição, a quantificação, e para por aí. Não ultrapasso esse limite. Ou seja, é uma geografia tradicional. É uma geografia tradicional, e a geografia que geralmente se ensina, por exemplo, nos cursinhos preparatórios para vestibular, ou em muitas escolas particulares, com ressalvas, que iremos apontar aqui, é essa geografia quantitativa. Essa geografia quantitativa que está em oposição à geografia crítica. E quando ela assume esse caráter quantitativo, descritivo, apenas descritivo e nada mais, quando ela não ultrapassa o limite, o ir além para fazer a crítica, para movimentar, para colocar o sujeito que aprende em relação ao mundo que ele vive, quando não existe esse movimento, ela se torna, de fato, uma disciplina muito enfadonha. E nós faremos algumas diferenciações aqui, né? Porque, é claro, quando a gente pensa a geografia quantitativa, o homem, ele, na verdade, aparece como um dado, né? Ele não aparece como sujeito ativo, como produtor de uma história, como sujeito condicionado pelo seu espaço, condicionado pela sua história. É um sujeito que aparece como número. A população do Brasil é tanto, a população do estado de São Paulo é tanto, mas essa população não é, no fundo, né, a sociedade, e é um grande problema a gente trabalhar, então, em termos de população e não em termos dos sujeitos que compõem essa população. E muitas vezes, como eu disse, essa geografia enfadonha, que o Yves Lacoste falava, que é a geografia escolar, vai nessa direção. É claro que com o avanço, né, lembrando lá a época que o Yves Lacoste escreveu o texto, desde da sua escrita, a gente teve um avanço no sentido de produzir uma geografia crítica, mas ela está longe de realmente ser uma geografia disseminada por todas as escolas, por todos os sistemas de ensino. Ela aparece em alguns lugares mais do que outros. Então, por exemplo, a geografia crítica hoje, onde que ela geralmente é trabalhada, onde eu tenho possibilidade de trabalhar essa geografia crítica? Em primeiro lugar, nas escolas públicas, porque nas escolas públicas eu tenho liberdade. A escola pública ela tem um currículo e eu sigo esse currículo, mas eu tenho a oportunidade de trabalhar esse currículo de uma maneira mais livre do que, por exemplo, em relação a algumas escolas particulares. Então, eu tenho um eixo, mas eu trabalho os assuntos desse eixo de diferentes formas. Eu tenho uma perspectiva mais crítica, até porque ela não necessariamente está envolvida, não necessariamente ela precisa estar envolvida com vestibular. É claro que quando eu aprendo com a geografia crítica, o vestibular ele vem de tabela. Quer dizer, eu não preciso de uma fórmula para o vestibular. Se eu aprendo a geografia na perspectiva crítica, eu já estarei preparado para o vestibular. O que me permite, então, trabalhar de uma maneira mais interessante. Então, o primeiro local onde eu teria essa oportunidade de trabalho com grande liberdade seria a escola pública.
Segundo lugar, em cursinhos populares. Aí, talvez até uma possibilidade de liberdade maior do que a escola pública, mas ainda assim com ressalvas, né? Porque os cursinhos populares, eles funcionam como autogestão. Geralmente é assim que eles funcionam. A minha experiência, eu trabalhei durante minha graduação em 3 cursinhos populares. Trabalhei no cursinho popular da Faculdade de Educação, Edson Luiz, da USP, que é um cursinho popular onde foi o primeiro que eu trabalhei, foi a primeira aula como professor, de fato, na minha vida, com uma sala grande, ao vivo ali, presencial. E foi uma experiência maravilhosa. É uma autogestão, os professores decidem os rumos, cada área decide como vai trabalhar, cada professor pode escolher o melhor caminho em conjunto, né? Na verdade, era um sistema onde eram 2 professores, né? Como sempre, sistema de cursinhos, geografia geral, geografia regional, né? E os professores tinham a oportunidade de fazer uma espécie de rodízio, que também é interessante para os alunos, né? E em conversas eu podia, junto ao professor que trabalhava junto comigo, decidir qual caminho a gente vai escolher, por onde a gente pode caminhar, o que que a gente vai trabalhar. Então, eu não tenho a pressão, o currículo é construído pelos professores, o currículo não é externo, é claro que a gente contempla todo o necessário do currículo, né? E a gente sabe que o currículo é um elemento de poder, né? Por que que alguns temas aparecem, né, no currículo escolar e outros não? Por que que a gente trabalha numa perspectiva que muitas vezes exclui, por exemplo, no caso da história, a história aprofundada dos povos asiáticos, né? Por que que a gente usa a divisão de história antiga, história moderna, que é uma divisão, é uma escolha entre diversas formas de se escolher, né? O Marx que faz uma outra divisão histórica, ele não vai considerar a história antiga, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea. Por que que os marcos, né? Por que que a Idade Média começa em 476, quando Odoacro, o rei do Zérulos, invade Roma, e termina em 1453, né? Ali quando Mohammed II invade Constantinopla. O que que isso quer dizer, no fundo? Por que que são esses os marcos? Ou seja, a escolha curricular, assim como o modo que se ensina, é sempre um elemento de poder. Não tem como a gente escapar. E é muito interessante a gente observar que nos cursinhos populares esse elemento de poder, é claro, continua ali exercendo sua função, mas os professores, na sua autogestão, têm condição de dizer, não, eu acho que esse é melhor do que aquele, acho que trabalhar assim é melhor do que daquela outra forma. E nós não estamos presos. É muito interessante notar o seguinte, qual a diferença do cursinho popular para o cursinho pago? Que no cursinho popular a perspectiva pode ser crítica. E aí podem dizer, bom, mas essa perspectiva crítica ela prepara para o vestibular? Prepara e vai além. Isso é o mais interessante, que quando você tem essa perspectiva crítica, você aprende tudo que é pertinente ao vestibular e vai além, se entende como sujeito no mundo, tem uma perspectiva humana, né? Porque a perspectiva não crítica, ela não é humanizada porque ela não coloca o homem no centro das discussões. Então, quando eu penso numa geografia escolar crítica, é uma geografia humanitária que tem condição, muito bem, de ensinar a partir de uma perspectiva crítica tudo que é necessário para a preparação do vestibular. Eu não preciso recorrer às memorizações, como muitas vezes, geografia nos cursinhos tradicionais eu tenho que ficar memorizando dados. Não, não preciso necessariamente recorrer a isso. É claro que uma dose de memorização a gente não tem como escapar, mas eu consigo recuperar as ideias não pela memorização, mas pela construção do conhecimento em relação ao objeto que eu estou estudando. Eu não preciso mais decorar, eu consigo entender, não é? Isso facilita o meu processo de aprendizado. Então, eu acredito que os cursinhos populares têm essa perspectiva, que é muito importante. Então, trabalhei no Edson Luiz, na Faculdade de Educação, trabalhei no cursinho da faculdade, da Escola Politécnica, da USP, outro cursinho muito legal. Durante 2 anos eu trabalhei e foi uma experiência, trabalhei no EAD por conta do coronavírus, e foi uma experiência sensacional. Alunos muito interessados, uma possibilidade de trabalhar à vontade os temas, coisa de assim, fim de ano, próximo do vestibular, todo mundo querendo desistir, e o pessoal ali assíduo, assistindo às aulas e gostando, e os debates foram muito enriquecedores, as perguntas, as discussões, havia uma participação genuína por parte dos alunos. E, enfim, foi um cursinho também muito bom. Nesse caso, não havia o rodízio de professores, eu
Eu, durante muito tempo, fiquei como professor de Geografia Geral e Regional, trabalhando com 2 turmas, e acredito que a autogestão no cursinho da Poli é sensacional, foi muito interessante. O cursinho popular da Poli, os alunos de graduação tinham muita liberdade para trabalhar, né? Eu nunca fui coagido, apesar de que disputas existem, né? As coações eram muito pequenas para que eu mudasse a minha rota, eu poderia trabalhar da melhor forma que eu achasse interessante. E no cursinho da FEFELESH, que foi o último que eu trabalhei, Faculdade de Filosofia, acho que foi o pior. Faculdade de Filosofia, e o que é interessante, porque talvez da Faculdade de Filosofia devesse se destacar justamente por conta ali, as humanidades, o pensamento, a educação, toda essa perspectiva, e não. O cursinho popular da Faculdade de Filosofia da USP, ele quis reproduzir o que era um cursinho pago. E eu acho que é um péssimo caminho, né? Um péssimo caminho, porque por que reproduzir um cursinho pago? A gente tem a oportunidade de construir algo diferente, uma perspectiva crítica. É claro que os professores traziam perspectiva crítica, mas reproduziram um modelo curricular e um modelo de aula. Então, existia toda uma programação muito parecida com os cursinhos, né? Uma programação onde você tinha temas que, por exemplo, meio ambiente e políticas ambientais. E nós tínhamos que trabalhar isso numa aula de 50 minutos. Não tem por que fazer isso, né? Num cursinho popular eu posso esticar esse tema para 2 ou 3 aulas e você não prejudica os outros assuntos. Isso que é interessante, quer dizer, você esticou esse, então você tem que tirar um outro assunto. É claro que o vestibular ele impõe uma maldição para os professores, que é você ter que ensinar em tempo recorde os assuntos. E isso não é aprendizado, nem ensino, né? No máximo, os alunos memorizam uma coisa ou outra. Mas é o próprio problema com as matemáticas, né? Por que os alunos vão tão mal em matemática, física e química? Porque ele não teve nem tempo de aprender o conteúdo ali de trigonometria básico, ele já está ali na parte avançada, e quem conseguiu aprender, aprendeu, quem não conseguiu ficar para trás, e qual é o recurso que eles vão utilizar? A cola, né? Eles vão utilizar a cola como recurso. É... Enfim, então não se realiza esse ensino, nem o aprendizado. O que ocorre é uma memorização. E a mesma coisa, então via isso com a geografia no cursinho da Faculdade de Filosofia da USP, cursinho popular. Não, a gente ensina meio ambiente e políticas ambientais hoje, amanhã a gente está falando de geopolítica da Ásia. Ou seja, uma coisa desconectada, uma coisa, um tempo que o tempo crítico não pode ser o tempo da produção. O tempo da crítica não pode ser o tempo da reificação do homem. O tempo da crítica ele exige o tempo de um debate que é extenso e que eu não posso ensinar, né? E como eu disse, não prejudica os conteúdos. Porque quando eu começo a falar de meio ambiente, em 3 aulas falando de meio ambiente, naturalmente vai aparecer o quê? A geografia regional, a geopolítica, vai aparecer as disputas, né, políticas que estão em torno desses projetos. Ou seja, eu faço com que um assunto, eu ainda consigo fazer com que um assunto seja interceptado, cruze outros assuntos, né? Isso permite com que eles também montem um quebra-cabeça, que não vai ser do tipo, né? Se eu saio de meio ambiente e vou para a geopolítica da Ásia na aula seguinte, acabou, quebrou ali, desconectou. Então, como funciona? Não, eu tenho que ir de meio ambiente e tenho que cruzar fazer relações com esses outros temas, dar o gancho para esses outros temas. E é assim que eu consigo construir um pensamento crítico. E no cursinho da FEFELESH eu não via isso, assuntos completamente desconectados, seguindo a métrica de cursinhos pagos. E eu acho que o cursinho pago, ele consegue, é claro, ele tem o seu mérito, muita gente passa no vestibular, mas um cursinho popular não pode ser igual a um cursinho pago. Justamente por ser popular, ele tem que ser crítico. Justamente por ser popular, ele tem uma dimensão humana. É claro, eu estou ali tentando ajudar pessoas que não têm acesso ao cursinho pago, e isso tem que ficar claro para quem está frequentando esses cursinhos. Por que que eles estão ali e não num cursinho pago? Então, tem uma dimensão humanitária que ultrapassa qualquer questão de vestibular e que prepara também para o vestibular. Tanto é que os meus alunos se deram muito bem no vestibular. Os alunos que estudaram comigo, eu já tive aluno que, por conta das aulas de geografia, decidiu fazer geografia. Então, um aluno que estava perdido, não sei o que eu faço, não vou fazer geografia, porque a matéria cumpriu sua função crítica. Cumpriu sua função crítica de falar, olha, eu quero realmente seguir por esse padrão porque eu me encontrei aqui. Quero seguir por essa disciplina, por esse estudo, porque eu me encontrei aqui.
Então, isso é muito importante, né? Reparar que o cursinho popular ele tem uma liberdade que talvez seja a maior de todas para a gente trabalhar, porque é a autogestão. Autogestão dos próprios alunos e, como alunos e professores, nós sabemos por onde caminhar. Na maioria das vezes, os professores que estão ali são os professores que estão o dia todo na sala de aula. Esses sim que tem que construir o currículo. Né? O currículo não pode ser não pode ser externo aos professores. Nós que sabemos as demandas e as vivências dos alunos, e o currículo ainda assim, ele tem que ser uma orientação, ele não pode ser uma determinação das minhas aulas. Por quê? Porque tem até uma diferença regional, eu não posso fazer um currículo de geografia para toda a rede pública brasileira, porque o aluno que estuda no interior do estado do Sergipe não é o mesmo aluno que estuda na cidade de São Paulo. Não é o mesmo aluno no sentido de que sua vivência histórico-espacial é diferente. E ele pode aprender as mesmas coisas, só que com abordagens diferentes. É muito mais interessante que a gente pense assim. Então, em cursinhos populares, essa grande liberdade. Nas escolas particulares, depende da escola. Nas escolas particulares de elite, a perspectiva geralmente é crítica. Olha só, a perspectiva geralmente é crítica, porque as escolas de elite elas têm um preparamento que não é para o vestibular, não é apenas para o vestibular, mas ela está pensando ali em criar os gestores do futuro, os administradores do futuro, os políticos do futuro. Está treinando seus alunos para cargos de liderança, e por isso eles não podem se contentar em estudar para o vestibular. A perspectiva é ultrapassar o vestibular. Tanto que ali eu já tive a oportunidade de trabalhar numa escola de elite, fiz meu estágio numa dessas escolas. A perspectiva é crítica, Paulo Freireana total. Então, é claro que a elite brasileira se incomoda com Paulo Freire aplicado nas escolas públicas, mas vão usar o Paulo Freire no seu sistema de ensino. Então, é um ensino muito mais, né, crítico, porque treina para cargos de liderança. Eu não posso aprender para passar no vestibular, eu tenho que aprender para liderar. E eu só posso liderar se eu tiver uma perspectiva crítica. E por isso, Marx na veia, Adam Smith na veia, pelo menos na geografia aqui, como eu comento, né? Vamos estudar a esquerda, a direita, a política está presente, não tem isso de escola sem partido, vamos, é claro que com limitações, né? Mas com uma perspectiva muito mais crítica. Onde geralmente existe uma coação ali, um impedimento de trabalhar a perspectiva crítica, geralmente em escolas particulares de classe média. É ali, a classe média, como a Marilena Chauí dizia, né? A classe média fascista, e ela tem um fundo de razão, porque todo o movimento de escola sem partido, principalmente, era pensado para as escolas de classe média e particulares. E justamente porque se pensava na ausência da política é o fascismo. A escola democrática não é a escola sem partido, é a escola de todos os partidos. A escola sem partido é a escola que nega a política, e o que nega a política é o fascismo. Então, a escola particular, geralmente, de classe média, é essa que não se propõe, que realmente vamos estudar para o vestibular, esquecer toda a perspectiva crítica, vamos memorizar. E geralmente aqui se produz essa geografia enfadonha. E também aqui, né, que a gente tem a maior parte, né, grande parte, pelo menos, da população brasileira, frequenta escolas, né, particulares de classe média que estão focadas num único objetivo, né, as técnicas para passar no vestibular. Ou seja, mais uma vez se reproduz esse modelo. Eu ensino geografia, então eu preciso explicar para uma turma de 8º ano a nova ordem mundial em uma aula. É possível? É, mas muita coisa vai ficar de fora, muitas dinâmicas vão se perder. E assim, né, a geografia continua sendo essa geografia enfadonha. Não, vamos decorar, não há tempo para muita discussão, decorem isso daqui, decorem aquilo lá. E até essa palavra, né, decorar não é uma palavra muito boa, né? Decorar vem de coração, isso não é feito com coração. Então, memorizar. Memorizem isso, memorizem aquilo, para logo na próxima prova aquilo já ser esquecido. E no máximo uma coisa ou outra vai ficar retida, mas a grande parte vai ser esquecida, porque é o ritmo da produtividade. Eu tenho esse ritmo que é o quê? Eu preciso produzir, o conhecimento ele é produzido numa linha de montagem. Então eu tenho que aprender isso em uma aula, e é isso, e não posso. Se eu quiser, como professor, manter a programação, eu certamente vou dar aulas terríveis, né? Pelo menos do ponto de vista didático. Podem até ser aulas
bacanas, que os alunos fiquem emocionados e se divirtam, mas do ponto de vista didático, o que está se aprendendo de fato? Pouco e errado. Então, o ritmo, essa esteira de produção, não é uma esteira de produção, não é um ritmo de pensamento adequado, né? O ócio criativo, né? Domênico De Masi, ou o ócio criativo dos gregos, mesmo esse ócio que é esse tempo livre para pensar, mas é um tempo livre, né? E para ser tempo livre, ele tem que ser tempo livre da produção. Ele não pode funcionar como uma esteira, né? De uma produção fordista desse tipo. Então, é isso. O ensino crítico ele tem um grande peso aí e ele vai aparecer de acordo com a classe social, né? A gente tem uma geografia crítica, uma geografia tradicional, geralmente muito associada à classe social, ao ambiente de ensino. A elite, geralmente, perspectiva crítica, a classe média, geografia mais tradicional. É claro que isso aqui é uma abstração. Existem é, grandes diferenças, né? Existem, não é sempre assim em todo lugar, é apenas uma abstração. Existem professores que conseguem trabalhar com uma perspectiva crítica, inclusive em cursinhos preparatórios para vestibular, mas é claro que esse professor vai ser sempre coagido de todas as formas. Então existem exceções, mas a condição é essa. Geralmente é assim que funciona, geralmente é assim que se encaminha, né? E daí acho que é muito importante falar a respeito do vestibular, né? Porque é o vestibular que eu lembro do Rubem Alves, né, dizendo que talvez o vestibular, que ele ficava tentado a dizer que não, porque ele não poderia resumir a história dessa forma, mas que talvez o vestibular fosse de fato o grande problema da educação, né? Porque ele comanda o que vem anteriormente a ele. Então vamos pensar o vestibular. Ele produz tudo que deve ser ensinado no colégio. Então, ele mobiliza a educação em sua função. Quer dizer, o currículo ele está amparado no vestibular. Ou seja, é claro que eu vou ensinar o que vai cair no vestibular, porque o grande objetivo da educação, ultimamente, não é mais um objetivo humanitário, é o objetivo da produção, objetivo técnico. Eu preciso treinar, capacitar profissionais, não ensinar a pensar criticamente. Então, se esse é o objetivo, se o objetivo é uma reprodução técnica, se o objetivo é que os nossos alunos se tornem tecnocratas no futuro, eu preciso montar o meu currículo de acordo exatamente com o que vai cair no vestibular. Ou seja, isso daqui é uma preparação para o vestibular. Tudo que fuja dessa linha do vestibular está errado, não pode ser ensinado, não tem que ser assim. Então, é uma questão aí para discutirmos, né? Então, tudo que vem anteriormente ao vestibular, tudo que vem o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino básico, tudo isso se mobiliza em relação ao vestibular. Claro, sempre com exceções, mas o currículo é montado nesse sentido, na maioria das vezes, né? Outro grande problema do vestibular, ensina a reprodução das respostas corretas. Então, isso é um problema? Qual que é o problema, né? O problema de eu ensinar a resposta correta é que eu destruo a criatividade. Eu destruo a criatividade e a criatividade é fundamental para a ciência. A ciência não se produz pela resposta correta. A resposta correta, ela imobiliza. A resposta correta é um limite. É um limite que não impõe uma ultrapassagem. É isso e acabou, e é assim. E quando eu ensino a reproduzir as respostas corretas, eu destruo a criatividade. É muito simples. Qualquer professor aqui vai me dar razão no sentido de que quando eu dou uma aula, por exemplo, uma aula para uma turma de sexto ano, a criatividade deles é muito maior do que quando eu dou uma aula para um terceiro ano do ensino médio ou para um segundo ano do ensino médio, ou para um nono ano do fundamental. Por quê? Porque já veio de um processo de, olha, você é a resposta correta, e a dúvida. A gente precisa idolatrar a dúvida. Idolatrar a dúvida que é o fundamental. Quer dizer, a questão que se propõe é mais do que dar as respostas corretas, eu preciso ensinar a fazer as perguntas certas. Até porque a universidade não funciona pela resposta correta. O que se discute na universidade são as questões que estão em aberto. E não tem, na maioria das vezes, uma resposta correta. Cadê a criatividade? Onde ela vai parar? Né? Com respostas corretas, eu não ensino a questionar, eu não ensino a elaborar a questão, a fazer as perguntas, eu ensino a reproduzir. Reproduzir o que eu acredito que seja certo, porque o vestibular é assim. Vestibular, eu preciso ir lá e marcar a opção correta. Inclusive, para as humanidades é uma grande perda, né? Tudo bem, há uma função da hermenêutica, uma função ali de uma hermenêutica de
eu ser capaz de fazer uma interpretação, de realizar uma interpretação, de ler argumentos e entender qual é o argumento mais interessante, tudo bem. Nesse sentido, existe uma função interessante para as questões objetivas em humanidades. Mas as humanidades, elas não são feitas para que eu possa observar uma questão e apresentar o resultado correto. As humanidades, elas dependem de uma discussão. E essa discussão, ela depende de uma avaliação. Eu preciso desenvolver um argumento. Até porque, muitas vezes, nas questões objetivas, né, de vestibular em humanidades, se percebe o quê? Bom, dependendo do autor, tanto a alternativa A quanto a alternativa B pode estar correta. Depende do filósofo, depende do pensador, do geógrafo, do historiador. Eu posso pensar diferentes coisas. Nem sempre a questão objetiva é tão objetiva assim. Me lembro do Rubem Alves dizendo nesse sentido, né, também, de que se ensina a resposta certa, mas deveria se ensinar a fazer a pergunta certa. O Rubem Alves que propôs que os alunos devessem fazer as perguntas para as respostas, né? Um vestibular onde os alunos elaborassem as perguntas para as respostas e não encontrassem as respostas certas, porque a resposta certa também está ali para ser criticada. Então, o vestibular, nesse sentido, quando ensina a reprodução de uma resposta correta, perde a oportunidade de produzir criticamente a discussão em direção à elaboração crítica. A resposta correta é paralisante. Eu parei aqui, eu cheguei no correto. A dúvida não, a dúvida ela fala, você precisa se ultrapassar, ir além. E por isso, uma boa aula tem que ser uma aula com perguntas, uma aula com comunicação. E muitos alunos, inclusive, se sentem, não gostam desse modelo de aula, porque foram durante muito tempo ensinados no modelo em que eu assisto o professor e há essa transferência, né? O aluno é uma tábula rasa, é aquela perspectiva empírica de que o aluno ele é um copo vazio a ser preenchido pelo conhecimento do professor. Isso não existe, né? Todo aluno ele traz conhecimentos anteriores que precisam ser construídos em conjunto, no meu diálogo, na minha dialética, discutindo com esse aluno. Muitos não querem fazer isso porque foram ensinados de uma outra maneira e é uma provocação, o professor que chega e fala, não, quero que vocês conversem. Tirar um pouco os alunos da zona de conforto é fundamental também, né? Muito bem. Então, por fim, né, o vestibular ele também tem uma dimensão que é a dimensão da responsabilização dos sujeitos pelos seus próprios problemas, né? O vestibular ele tem uma estrutura perversa, porque ele oferece poucas vagas, ele coloca uma série de alunos numa grande assimetria, né? Alunos que, como no colégio que eu trabalhei, podiam pagar R$ 4.500 de mensalidade, e outros alunos da periferia do estado de São Paulo, lá no Capão Redondo, que falta professor direto, que não tem acesso, né, que os professores muitas vezes estão desmotivados, que não têm os recursos, né, não tem um slide. Como um aluno de uma escola particular de elite, ele tem acesso a computadores, biblioteca, internet, os vídeos do YouTube. O aluno dessa outra escola, não. Sem falar que esse outro aluno, não só o ambiente precário, como ele também tem uma carga social de um peso gigantesco, de ter que trabalhar, de ter que se deslocar, geralmente, em grandes distâncias até o colégio. Então, você pega esses alunos e coloca numa relação assimétrica para disputar vagas que já são escassas. E muitas vezes o que você diz no final? Você não passou, a culpa é sua. Não é, não é. Porque justamente é assimétrico, porque justamente se foi colocado geralmente em modelos de aprendizado muito diferentes que geram essas assimetrias. Mas existem as cotas. Muito bem, existem as cotas. As cotas são suficientes? Não são, porque quando esse aluno, mesmo com o auxílio da cota, passa para a universidade, ele não se mantém. E aí entra a questão da permanência universitária. Ele não se mantém porque ele não consegue acompanhar o ritmo das discussões universitárias. Geralmente, os alunos de boas escolas particulares já não acompanham. Agora, esses alunos de escola pública que chegam com essa defasagem devido à precarização do seu ensino, a maioria vai embora, a maioria desiste do curso. Então, ajuda, claro, mas as cotas têm que ser pensadas com uma perspectiva de curto, médio prazo. A longo prazo, a perspectiva é a melhoria, né, da educação básica no Brasil. Muito bem. Bom, e aí podemos aí já finalizar nossas discussões pensando o Yves Lacoste. Porque quando o Yves Lacoste fala que a geografia é essa ciência enfadonha, ele quer dizer o seguinte, ela é enfadonha a partir do momento em que o aluno ele não se depara com a realidade. E ela é enfadonha por quê? Porque ela tem que ser assim.
porque o objetivo dela é esse. Primeiro que ela surge, a geografia, como disciplina escolar, na tentativa de reconstituição do sentimento nacionalista. O projeto da geografia escolar, tanto na França quanto na Alemanha, no século XIX, século XX, é uma elaboração nacionalista, é eu conhecer o meu país, é eu entender os limites do meu território, é eu saber o francês. Então, ela tem que ser unicamente enumerativa, ela tem que ser descritiva, e ela não pode ser crítica, porque a crítica pressupõe a crítica do nacionalismo, a crítica do Estado, a crítica da estrutura social. Então, o Estado ele tem que produzir uma geografia escolar que não se propõe a fazer essa ultrapassagem. E é claro que ela se mantém nesse sentido quando ela é trabalhada de forma tradicional. Então, o próprio Yves Lacoste diz, o geógrafo, quando realiza sua pesquisa, isso está lá no seu livro clássico, ele tem o peso de que ele sabe que a pesquisa dele vai ser utilizada contra aquelas pessoas que ele está realizando a pesquisa. Porque o Estado vai se apropriar de sua pesquisa para conduzir ações sociais, econômicas, que geralmente são ações perversas. Qual é a oportunidade? Como você, então, faz com que sua pesquisa tenha um outro sentido? O Yves Lacoste diz, e isso é muito interessante, ele fala, é você revelar para as pessoas, né, para a comunidade que você está pesquisando, você revelar sua pesquisa para essa comunidade. Você dizer, olha, eu estou pesquisando isso, você está me oferecendo esses dados, mas isso vai ser usado assim. Isso vai ser usado contra você. Mas a pesquisa universitária vai ser usada dessa forma. Essa é a perspectiva de você possibilitar um entendimento diferente. Se tornar o sujeito que você observa de sujeito passivo para sujeito ativo que intervém na realidade. É a mesma coisa na escola. Quando eu ensino nessa perspectiva tradicionalista, quantitativa, quando eu ensino nessa perspectiva e não explico o que está por trás daquilo, eu não construo o pensamento crítico e aí a geografia se torna enfadonha, se torna estudo de beira de rio. Por exemplo, quando eu vou ensinar geologia, eu tenho que ensinar o ciclo das rochas, tudo bem, o ciclo das rochas, eu ensino a distribuição geológica dos diversos minerais, minérios, mineraloides no mundo, eu ensino os recursos energéticos, a geografia tradicional iria parar por aí. A geografia crítica não, ela tem que dizer, olha, por que que isso é importante? Então, olha só, existe uma geopolítica desses minerais. Existe, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que gerou um impacto ambiental gigantesco em Brumadinho. Né? Tem problemas, tem assassinato no campo, por questões da mineração. Né? Existem disputas territoriais. Né? Esse petróleo. Então, por que você precisa saber a localização do petróleo? Para você entender a geopolítica mundial. Porque você sabe que as principais bacias petrolíferas do mundo são regiões de disputa. E é claro, né? Então, isso funciona. A perspectiva crítica, a geografia perde o caráter de ser enfadonha quando eu possibilito o entendimento do sujeito no mundo. Eu explico por que essa geopolítica energética interfere na sua vida. Explico, ó, isso daqui não está distante, nós estamos estudando a Europa, África ou Ásia. Por quê? Porque isso faz parte da sua vida, os alunos precisam entender isso. Nem sempre é fácil, mas os alunos precisam entender. E a geografia tem esse lado muito interessante, né? Como o Yves Lacoste colocou, a gente poderia falar de 3 ramos. Poderíamos até deduzir outros, né? Mas vamos falar de 3 campos da geografia, que o Yves Lacoste vai falar muito no seu livro. A geografia escolar, a geografia universitária e a geografia do Estado-Maior. A geografia do Estado-Maior é a geografia que não chega na escola. É a geografia do planejamento, é a geografia da geopolítica, é a geografia da intervenção, é a geografia da dominação. Ou seja, é uma geografia que é instrumentalizada num sentido concreto, num objetivo concreto, que é a dominação. É a geografia estatística do IBGE, que vai fazer esses levantamentos, não porque ela tem interesse, curiosidade em saber quantas pessoas vivem no Brasil, de qual raça, etnia, de qual gênero, não. É porque ele vai usar esses dados para intervir na realidade. As grandes empresas multinacionais utilizam esses dados para intervir, para violentar a população. É assim que funciona. Geografia universitária, ela está no meio termo, né? Porque na universidade eu tenho uma liberdade muito maior e é a geografia das pesquisas.
Só que essa geografia das pesquisas, ela vai ser instrumentalizada pela geografia do Estado-Maior. Ou seja, quando eu faço uma pesquisa, eu posso fazer uma pesquisa extremamente libertária, fazer uma pesquisa denunciando, mais uma vez, a Vale do Rio Doce, quais foram os impactos ali na região de Brumadinho. O Estado-Maior, ele pode utilizar isso contra as populações que sofreram impacto. Os dados que são lá são valiosos para esse Estado. Então, eu posso fazer uma pesquisa gigantesca de crítica ao Estado e isso favorecer o Estado. É aquela coisa, né? Os grandes capitalistas leem Marx para dominar, porque Marx, ele é o quê? Ele está descrevendo ali a sociedade capitalista. Se eu sou de direita, se eu sou empresário, eu tenho que ler o Marx, porque o Marx facilita a minha dominação dos outros, porque ele está explicando como funciona a sociedade. Eu posso usar aquilo para o bem ou para o mal. Daí vem o Yves Lacoste dizendo, olha, essa geografia universitária, qual é uma das maneiras de você se livrar? A divulgação científica, é isso que eu tento fazer, né? Divulgação científica é um caminho. E outro caminho é você falar para as pessoas, estou pesquisando isso, mas isso pode ser usado contra você. A minha pesquisa, obrigado pela minha pesquisa, você participou, né? Fiz entrevistas com uma comunidade, participei do dia a dia de uma comunidade, mas isso que eu estou fazendo pode ser usado contra você. E eu estou te dizendo isso para que você pense que a minha pesquisa tem um bom fundamento de denunciar esses problemas, mas que podem se apropriar no mau sentido dela. Daí a necessidade que minha pesquisa não termine na pesquisa, mas que ela se constitua num movimento de transformação da realidade. Porque se eu não produzir esse movimento, vão produzir esse movimento contra mim a partir da minha pesquisa. E a geografia escolar, que está lá na base, ela cumpre a função nacionalista, de criar esse espírito nacionalista. E isso quando ela se torna essa geografia tradicional, que é enfadonha, que é uma geografia que não ultrapassa, que não faz com que o sujeito se entenda no mundo. O sujeito ele é alienado desse mundo que a geografia constrói dessa maneira enfadonha, tradicional. Só a geografia crítica coloca o sujeito no mundo, fala, você está aqui, é aqui que você está localizado, independente da classe social. Então, para finalizar, essa é uma grande questão da geografia. A geografia talvez seja a disciplina com maior potencial crítico de uma escola. Por quê? Porque fora todas as disciplinas têm um potencial crítico gigantesco, mas a geografia traz a materialidade, a concreticidade dessas relações sociais no espaço. Basta que eu pegue um ônibus, saia do centro de São Paulo, cruze a Faria Lima e chegue na periferia de São Paulo, que eu perceba a desigualdade socioespacial, eu observo isso cotidianamente. É claro que enquanto eu estou alienado, isso passa por mim. Mas se a geografia crítica é capaz de colocar esse sujeito no mundo, ele já fala, opa, isso daqui não é mais o meu caminho diário, isso daqui é a paisagem da desigualdade. É o caminho que observa a desigualdade socioespacial. A história, por exemplo, ela pode ter essa concreticidade, eu posso observar hoje no mundo os elementos desse passado, né, que veio se constituindo até chegar no que eu tenho hoje. Mas a geografia você toca, eu toco a cidade, eu sinto a cidade, eu vivo a cidade. E por isso eu tenho, se bem trabalhado, um potencial crítico gigantesco. E quando o professor trabalha na perspectiva tradicional, que infelizmente é o que ocasiona a perspectiva dos vestibulares, né? O vestibular cria essa condição de geografia tradicional. Quando isso ocorre, eu perco toda essa dimensão crítica que é maravilhosa, que tem um potencial gigantesco para trabalhar com meus alunos. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Ficamos por aqui. Deixem suas curiosidades, interpretações, críticas nos comentários. Compartilhem, curtam aí o vídeo para ajudar o nosso canal e até uma próxima.